Boa noite a todos e todas, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Sejam bem-vindos a mais uma palestra ao vivo do Grupo de Assistência Fraterna. Quero começar lembrando a todos de colocar um copo com água ao lado do celular, do computador, para que ela possa ser fluidificada. E como sempre, nós vamos começar com uma leitura, para buscar acalmar a mente, harmonizar os nossos lares. E logo em seguida eu passo a palavra para a Laudelina fazer a prece e para o nosso palestrante, Carlos. Como tema de hoje, a gente vai seguir o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 15, e o tema da nossa palestra é o maior mandamento. São os itens 4 e 5 do capítulo 15, para quem quiser acompanhar. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Que assim seja. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, neste instante em que abrimos nossos corações para realizar mais uma reunião pública do Grupo de Assistência Fraterna, nós queremos te agradecer pelas bênçãos deste dia, pelas bênçãos desta noite, e clamarmos a vossa misericórdia da humanidade, principalmente nesses momentos difíceis que estamos vivendo, pedindo ao Mestre amado que nos ajude sempre a mantermos a nossa fé, o amor, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, gestos e atitudes. Fechemos os nossos olhos para o mundo que cerca, para conversarmos com o Mestre amado, porque temos a certeza que Ele está sempre conosco, caminhando ao nosso lado, nos orientando em cada passo. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nós te agradecemos e te louvamos neste instante. Te agradecemos pelas presenças amigas dos nossos benfeitores espirituais, já entre nós, pela equipe de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes e de todos os benfeitores que zelam pelo nosso grupo de assistência fraterna. Nós te agradecemos por todos os corações que nos visitam nessa noite e que irão nos visitar posteriormente pelo YouTube. Que todas as famílias aqui representadas recebam o seu carinho e a vossa paz. E ao final, nós te rogamos, Mestre amado, que abençoe o nosso palestrante desta noite, essa pessoa dedicada, companheiro das Lides Espíritas, Carlos Primolan, para que ele seja inspirado a nos transmitir a vossa fala, o vosso evangelho, os vossos ensinos. E em nome vosso, Jesus, nós declaramos abertos essa nossa reunião pública de terça-feira, dia 23 de março de 2021. Que assim seja. Então, com muita alegria, nós passamos a palavra ao nosso
coordenador do projeto Nova Luz, ao nosso orientador dos estudos mediúnicos desta casa, né, do curso de apometria também, da corrente magnética, ou seja, o professor de todos nós. Muito obrigado, Carlos, por sua presença na nossa reunião pública, que você seja envolvido pelo Pai amado e por todos os benfeitores em sua preleção. A palavra é sua. Obrigado a todos por essa acolhida. É também com muita alegria que eu me junto a vocês nesse estado contínuo também de aprendizado. Estamos aqui desvendando mais algumas letras, mais algumas junções, de pensamentos, de intenções. E é nesse intuito também que nós reforçamos aí as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que nos acompanha, que nos abençoa, que nos proteja durante todos esses momentos, para que, numa oportunidade como essa, nós possamos verdadeiramente renovar as nossas intenções, renovar os nossos desejos, especialmente pela vida, pela vontade, pelo estudo, e que nós possamos despertar essa nossa consciência para a compreensão desse estado maior que é a nossa fonte criativa, que é o nosso Deus, nesse estado em que nós vamos encontrando em nós aí também esse exercício fraterno de cuidar de nós mesmos, para que a gente possa manter o nosso equilíbrio espiritual, mental, físico, e assim nos encontramos mais uma vez nas terças-feiras. E é com muita alegria que a gente então vai hoje falar um pouquinho junto com vocês sobre esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior mandamento, o mandamento maior, ou o maior mandamento, né? E eu estava me lembrando aqui, resgatando alguns registros, e a gente falou desse tema já. Eu falei desse tema aqui também nessa sala, junto com vocês, e foi praticamente há um ano atrás, no dia 30 de junho, se não me engano, que a gente já tratou desse tema aqui. Então, vamos buscar uma abordagem um pouco diferente daquilo que a gente trouxe. Lá a gente falava um pouco mais das leis, daquilo que nos direciona também para essa condução, para essa condição de filhos de Deus, aprendizes. E hoje a gente vai olhar um pouquinho mais dentro desse aspecto, dessa proposta aqui do Evangelho, sobre as nossas relações, as relações que nós mantemos conosco, as relações que nós mantemos com Deus e as que também mantemos com o nosso próximo, Então, cada um de nós conosco mesmo, cada um de nós com Deus e cada um de nós para com o próximo. E eu vou por um caminho aqui e a gente vai junto, tá bom? E essas três relações, elas praticamente vão estabelecer todo essa estrutura da evolução. Vai definindo para nós também o nosso estado de progresso, de avanço, de maturidade. E é disso, de alguma forma, também, que vem tratando a religião, de modo geral, e o Evangelho, aqui, especificamente, de um modo especial. O Evangelho, quando nós estudamos, ele vai trazer para nós essa luz dessa ciência divina, que é a ligação nossa com o Pai, com o Criador, E quando nós estudamos também essa ciência divina, nós vamos também percebendo onde é que está a nossa relação com o nosso semelhante, onde é que está a nossa relação com o nosso próximo. Então, são essas relações que a gente vai percebendo que vão nos conduzir para o progresso, para a maturidade espiritual. E essa é a nossa grande jornada, que já começou há muito tempo. E nós estamos numa fração dessa viagem, dessa jornada nesse momento. O Evangelho, então, para nós, ele é uma escola, É escola de religião, de modo geral, e a religião aqui é como religação, como um laço, como uma união, quando a gente vai fazendo novamente a nossa conexão, E
E essa relação é uma relação fundamental de nós, que somos as criaturas, para com o Criador, né? Da criatura também com as outras criaturas, ou seja, nossa com os nossos semelhantes também. Então, nessa passagem especificamente, quando Jesus é perguntado pelos doutores da lei, né, os fariseus, qual era o maior mandamento, e Jesus entrega logo dois, né, mandamentos. Ele diz lá que na compreensão e naquele entendimento, esses dois, de alguma forma, eles são inseparáveis. Eles estão vinculados, né? Então não tem como a gente pensar em um sem a gente pensar em outro. E um deles era, primeiro, né? Amarás a Deus de toda a tua alma, e logo na sequência ele vem, e a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele vai de alguma forma criando assim esses dois pilares fundamentais que fundamentam a doutrina, que fundamentam o evangelho. Se a gente observar, o capítulo 15, ele praticamente é o meio do evangelho. Se a gente notar, quando a gente abre o evangelho, normalmente o capítulo 15, ele é um capítulo central. E é um capítulo que vai trazendo para a gente esses dois aspectos como realmente a formação desses dois pilares para nós, né, que vão nos sustentando de alguma forma. Mas e como é que a gente pode aplicar isso na nossa experiência? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? Bom, aqui hoje, nós, amparados, né, pelo conhecimento, pela doutrina espírita, a gente vai dando conta de que quanto mais a gente avança, mais a gente mergulha nesses textos do Evangelho, com uma certa disciplina, com uma certa constância de estudo, mais a gente vai percebendo a profundidade. E a gente pode ler por várias vezes, repetidas vezes, o mesmo conteúdo, o mesmo trecho do Evangelho, e ele sempre vai oferecer para a gente algo a mais para o nosso aprendizado, né? Então, a gente vai considerando aí o Evangelho como uma fonte inesgotável. E essa é a beleza do Evangelho, a condição dele não ter fim, né? Porque ele sempre vai oferecer para nós, de alguma maneira, uma nova abordagem. A gente já falou disso aqui o ano passado, sobre esse mesmo tema, por um aspecto. Hoje a gente vai para um outro caminho, né? E aí a gente vai considerando o quão belas são essas questões, esses conteúdos que nós ali já vamos conhecendo. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma capacidade de síntese, né, que em tão poucas palavras, né, Jesus conseguiu ali sintetizar todas as lições assim singelas, né? E como ele conseguiu, de uma maneira muito simples, transmitir a cada um de nós esse material, esse conteúdo, que é o suficiente para nos provocar as reflexões, provocar os estudos. Eles nos estimula também a evolução há milênios, né? Há muitos anos. E a gente vai seguindo junto. E cada um de nós com a sua perspectiva em relação à vida. Jesus é o nosso bom pastor, é o nosso guia, o nosso orientador. E ele vai atender a todos, conforme as suas necessidades, conforme o seu estágio que cada um está. E a gente vai observando, cada um de nós está num estágio diferente de aprendizado, de evolução, de maturidade. E Jesus é o mesmo, é aquele que acolhe a todos da mesma forma, amorosa, afetiva, acolhedora. Então vamos voltar a nossa atenção agora para esses dois pilares, que são esses dois mandamentos que nos trouxe aí nessas relações, né? Então Jesus, ele vai tentando e propondo isso, né? Nos provocando de alguma forma com esses ensinamentos, e a gente vai voltando mais uma vez àquela ideia de que ele sempre nos dá nunca a resposta pronta. Ele sempre nos faz ou algum questionamento, ou nos traz alguma parábola com outras perguntas que vão, de alguma forma, também provocando em nós esse estímulo para desvendar esse mistério, esse estímulo para olhar o que está além daquelas palavras, o que está além daquela escrita, né? E essas questões vão chegando para a gente de alguma forma, mas não com um incômodo,
as questões chegam como um estímulo para que a gente possa, de alguma forma, procurar esse entendimento. E era essa forma que Jesus, então, ele tinha ali como um educador, que ele sempre foi, né? Jesus sempre foi um mestre, um educador. Ele vai convidando para que a gente, dentro do nosso esforço próprio, consiga traduzir aquelas lições. Entregar uma lição pronta, né, seria mais ou menos como nos isentar, né, daquilo que seria a fonte maior do nosso crescimento. E da mesma forma como na vida nós também somos convidados para exercício e prática das lições aprendidas. É só assim que a gente vai ter essas oportunidades de consolidar o que a gente aprendeu e de fixar o que a gente está através da nossa prática em nós mesmos. Quando a gente também pede alguma orientação para os espíritos superiores, os verdadeiramente superiores não nos entregam as receitas prontas. Eles não nos entregam o caminho, né? Eles não nos entregam o peixe, né? Eles nos ensinam a fazê-lo. E sutilmente, esses espíritos consoladores, espíritos superiores, eles vão nos orientando com a sutileza das propostas, com caminhos, com perspectivas, e eles não se importam muito com o nosso estado de consciência naquele momento. A ideia é que nós possamos ser estimulados, ser instigados a procurar também o nosso caminho. Por que eles não nos dão pronto? Porque eles consideram uma coisa sagrada, que é o nosso livre-arbítrio. Nós, né, como criaturas humanas, temos o nosso livre-arbítrio. E entregar algo pronto para nós seria desrespeitar algo que é sagrado, que é justamente o nosso livre-arbítrio. E aí o que a gente vai fixando à medida que a gente estuda o Evangelho, né? Na parte do que é mais divino, na parte do que é mais sutil para nós também, né? A gente vai fixando também os nossos conhecimentos, a nossa leitura, conforme esses dois mandamentos, né? Amar a Deus e ao próximo, ou a gente busca interpretar esses mandamentos segundo os nossos interesses, segundo as nossas formas, de uma forma que não mexa tanto com as nossas conveniências. Talvez a gente possa negociar essa condição do amor ao próximo, talvez a gente possa reduzir esse amor ao próximo para alguns próximos, alguns que pensam como eu penso, alguns que são do meu grupo, alguns que são da minha família, alguns que são da minha etnia, alguns que são da minha perspectiva política, e assim por diante. Seria muito fácil se nós pudéssemos escolher quem seria o próximo, quais as características que a gente pudesse definir esse próximo. Mas aí a gente estaria deturpando esse mandamento. Porque a gente também poderia, numa tentativa frustrada, de tentar ajustar esse Deus, né, o Criador único, também aos nossos interesses. E aí a gente criaria um Deus único para nós. E não é assim que faziam aqueles antigos? Nas suas adorações, cada grupo, cada comunidade tinha o seu Deus, baseado nas suas próprias perspectivas, nos seus próprios interesses, nas suas próprias parcialidades. Então, esse era o Deus que era possível amar. Aquele Deus também que me deixava escolher quem seria o meu próximo. E que Deus que Jesus nos apresenta nesse momento? É aquele que, de alguma forma, espera ou até exige de nós certas mudanças que nem sempre nós estamos capazes ou dispostos a entregar ou a fazer. Amar a Deus e ao próximo, esses dois pilares, esses dois mandamentos, esses dois fundamentos, eles estão realmente vinculados e um acaba nos levando ao outro. Assim como na parábola do bom samaritano que nós vimos na semana passada, que falava daquela pergunta, né? Quem é o meu próximo? Né? E aí, lendo um trechinho dela, lá diz assim, um homem
naquela experiência que ele trazia lá, né? Que caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram ele de feridas e foram deixando semi-morto. Em seguida, um sacerdote, descendo do mesmo caminho, viu e passou adiante. O levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se, deitou-se, sobre ele óleo e vinho nas suas feridas, e pensou, qual desses... E aí é a pergunta, né? Qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra sobre os ladrões? E o doutor respondeu, né? O doutor da lei lá respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz, então vai, meu irmão, vai, meu filho, e faz o mesmo. Como que Jesus conseguiu, nessa parábola, trazer esse herói para nós, o samaritano, né? O samaritano, né, os olhos daqueles que estavam ali, ouvindo, né, toda essa conversa, era aquele que, de alguma forma, estaria em falta, porque ele não era aquele que se comprometia ou realizava de fato, né, os mandamentos, né, de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma e de todo o teu espírito. Porque para os judeus, os samaritanos, eles não faziam adequadamente, né? E essa parábola, então, Jesus vai colocar o samaritano praticando o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é aqui, então, por meio desse mandamento, por meio desse entendimento, que a gente vai percebendo que a melhor condição da gente alcançar o primeiro mandamento é, escancaradamente, dentro desse contexto, pelo caminho de amar o próximo. Então, Jesus escancara para nós que o amor de Deus não é aquele que pode ser pensado, não é aquele que pode ser filosofado, vivido. Ele não pode ser distanciado do amor ao próximo. O amor a Deus, se for distanciado do amor ao próximo, ele não existe. Então a gente pode aqui sair dos nossos ofícios religiosos, das nossas obrigações, dos nossos compromissos, nos entendendo nesse estado de pureza espiritual, né? E aí a gente também, como aqueles que primeiro passaram por aquele que estava ali ferido no caminho, a gente talvez se julgue impedido de tocar no próximo, porque a gente pode se contaminar com uma impureza exterior, né? E aí a gente vai ficando claro para nós de que servir a Deus não interessa esse estado de pureza exterior, né? Existe uma passagem muito interessante que diz o seguinte: nem sacrifício e nem oferenda. Jesus, ele espera de nós misericórdia. É a melhor maneira da gente encaminhar essa relação profunda com Deus, que pode nos levar para essa vida que nos vai devolvendo mais vida, passa pelo próximo. Não tem outro caminho. Passa pelo nosso semelhante. André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, naquele livro Espírito da Verdade, ele diz o seguinte: você é a sua vontade, o seu anseio de seguir para Deus, mas entre você e Deus, o próximo é a ponte. Destacando que não há um caminho para Deus se não passarmos pelo nosso próximo. E a ideia, justamente, da fundamentação desses dois pilares é de que a gente possa começar a servir a Deus pelo próximo. Para que a gente se distancie um pouco dos nossos apegos a alguns aspectos exteriores, né, de culto a Deus, que a gente vai, talvez, de mãos dadas até com a indiferença, com o egoísmo, com a vaidade em relação ao próximo. E aí a gente vai contando com o amor de Deus, com o amparo, né? Mas exercitando essa indiferença, esse egoísmo, essa vaidade. As regras, o rigor, os rituais, né? Todas as vestimentas, elas não podem ocupar o lugar central. E o lugar central é do nosso próximo. É de Deus também.
nós nos apegamos, às vezes, ao primeiro mandamento, e a gente dissocia da segunda parte desse mandamento, que foi entregue por Jesus, dessa condição, né, de que amemos a Deus e Deus nos dá o próximo para que a gente possa olhar através desse próximo e enxergar a Deus como um caminho, né, que a gente possa chegar até esse Deus. E é nesse serviço ao semelhante que a gente pode perceber melhor o amor, a presença de Deus. Tem um trecho também de Emmanuel, eu não vou saber identificar o livro aqui, mas é muito interessante quando ele fala também desse tema do maior mandamento, ou o mandamento maior. Ele diz assim, numa pergunta que talvez nós pudéssemos fazer: como é que amarei a Deus que se encontra longe de mim? Como que eu vou amar a Deus, esse Deus que se encontra longe de mim? E aí a resposta que Emmanuel nos dá desse questionamento é o seguinte: cala tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho que você percorre. Escuta a lei sublime do bem, e você verá Deus sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos o necessitado, no coração ignorante que te pede um raio de luz, aflito, na criancinha sem lar que te estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação, no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem enorme, no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes e expectantes, nas páginas vivas da natureza. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o nosso coração. Só assim nós estaremos amando também ao Senhor com as nossas forças mais nobres que nós temos na vida. Deus espera de nós o serviço ao próximo. Esse é o primeiro ponto de contato. Dos dois pilares que nós estamos olhando hoje, o serviço ao próximo é o primeiro ponto de contato que nós podemos chegar até Deus. E às vezes a gente se equivoca, né, na nossa indiferença, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, e a gente se julga quite com Deus. Está tudo bem, né? Eu pratico, eu vou nos meus cultos, nas minhas orações, na minha prática, né, sempre de aspectos exteriores, né, mas a minha indiferença para com o próximo persiste. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus, encontra necessariamente, vou ser redundante aqui, né, encontra essa necessidade, né, em cada um de nós, para que a gente possa, de alguma forma, buscar esse aperfeiçoamento, depurar constantemente, para que a gente possa buscar e encontrar o amor divino, que é o mais fundamental para todos nós, né? E sem isso, né? Sem esse amor divino, que a gente, de alguma forma, considera aí como esse encontro mais sublime, é nessa ausência desse amor divino que a gente corre o risco de incorrer em algo que é chamado de idolatria, né? E aí a gente vai perdendo também as nossas relações com as pessoas. Porque às vezes a gente pode se tornar também, ou converter essas relações com as pessoas em verdadeiras prisões. Quando a gente poderia, usando essas relações com as pessoas, alavancar o nosso progresso, alavancar esse nosso estado de libertação, né? Todas as nossas relações, né, com objetos, com recursos, tudo aquilo que o mundo, de alguma forma material, nos empresta, né, nos oferece para que a gente possa, de alguma forma, conduzir também as nossas necessidades, mas essas relações, elas também podem se converter em celas, em prisões, em algemas para nós, né? E tudo isso quando a busca
por Deus, ela não brilha mais forte na nossa alma. E só esse contato dessa amorosidade é que vai nos ajudar, de alguma forma, a depurar todos os outros amores. Quando nós deixamos de colocar Deus no centro de todas as coisas, nós vamos correr esse risco de nos aprisionarmos, de nos colocar qualquer outra coisa nesse lugar central. Um título, um cargo, um objeto, uma pessoa, uma experiência. As relações de afeto, elas podem se tornar para nós relações de ciúmes, de dependência, de carência, de sofrimento, de aflição. Então, é esse cuidado que a gente toma, né, em algo simples, mas é da nossa vida, né? É o momento em que nós vamos aqui também olhando melhor para nós mesmos, nos observando. E é sem julgamento. É o que nós podemos nos entregar neste momento. É o que nós podemos oferecer neste momento. Mas que nós observemos nesse sentimento, né? Então, os dois desafios fundamentais da nossa vida, nessa jornada sensorial que nós estamos experimentando, nessa experiência encarnatória, ela está justamente associada, a primeiro, ao egoísmo, né? Esse é um dos desafios que nós temos, porque ele está associado ao culto de nós mesmos, ao culto dos nossos interesses pessoais, dos nossos caprichos, e normalmente ele está vinculado a essa necessidade externa, né, dessa experiência com Deus, mas na indiferença para com o próximo. Então aqui a gente está falando também, junto com esse egoísmo, do orgulho, da vaidade, todos esses sentimentos que vão nos emprestando algo, que vão nos colocando acima de todos os outros interesses. E o segundo desafio é a idolatria, quando nós voltamos as costas nessa relação com o divino, e a gente vai focar nesse processo, nas relações daqui, né, da matéria, com as pessoas, com as coisas. E aí esses passam a ser o foco, objetos principais da nossa vida. Então, quando Deus é o centro, todos os recursos que nos são dados estão a serviço de Deus. Por isso, amar a Deus é o primeiro mandamento, né? E aqui ninguém está dizendo que nós precisamos abandonar todas as nossas riquezas, todas as nossas posses, todos os nossos títulos. Mas é da maneira como nós nos relacionamos também com Deus, né? Esse é o propósito desse estudo, né? E de que Deus a gente está falando aqui, né? Antes nós tínhamos um Deus punitivo, um Deus vingativo. Cristo vem e renova por inteiro, né, todo esse entendimento que nós tínhamos de Deus. E ele vai nos apresentando, então, a sua face amorosa, sua face misericordiosa, justa. É um Deus que quer se relacionar conosco. Um Deus que ama todos os seus filhos, né? E a base desse relacionamento, desse amor, é justamente essa amorosidade e a compaixão. Não tem outro exercício. E com isso nós vamos também renovando esse entendimento da nossa própria religiosidade. E a gente sai daquelas experiências exteriores que vão, de alguma forma, nos conduzindo mais para as relações pessoais, aprisionadas aos detalhes, aprisionadas aos paramentos, aprisionadas aos rituais, e agora sim, um Deus de amor que nos foi entregue, que nos foi oferecido, apresentado, de uma inteligência suprema. Nos libertamos daqueles que são os rituais, dos dogmas, né, das vestimentas, daquilo tudo que eram nossas aparências externas, né? E nos dando essa visão ampla e mais adequada, mais justa, mais universal, que vai impactando também a nossa relação com o próximo. E a gente vai reforçar então o tema desse capítulo que nós estamos estudando, que é fora da caridade não há salvação. E não há, portanto, nenhuma aproximação de Deus sem o amor ao semelhante, né? E também é muito claro que se nós não entendemos isso, se nos falta o entendimento, nos sobra o sentimento. Tudo aquilo que talvez não seja passível de verbalização, não seja passível de compreensão, de expressão escrita, oral, verbal,
mas há algo maior que nós trazemos em nossos sentimentos. E Ele é que vai nos colocar à amostra. Ele é que vai nos colocar nesse exercício pleno da amorosidade e compaixão. E é só nesse exercício que nós vamos encontrar o que é a referência de Deus, do Criador em nós. Nós somos feitos à imagem do Criador. Nós somos puro amor. Se nós somos parte da criação, nós também somos criadores. E se somos criadores, porque há o amor de Deus em nós, e quando encontramos esse amor e essa compaixão em nós, é ela que exerce todas as nossas relações, né? Conosco, com o próximo e com o nosso Deus. E existe um alerta, né, que de alguma forma traz, né, o Mateus também num outro ponto dele, no capítulo 9, que ele diz, reforçando o que já falou aqui antes, mas eu só vou concluindo aqui a nossa palestra de hoje, nosso encontro, com 3 frases e que a gente vai, de alguma forma, também acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ouvindo isso, que lá em Mateus ele diz o seguinte, né, que misericórdia eu quero, e não sacrifício, não oferendas. E aí o que a gente vai entendendo por misericórdia, o que a gente vai entendendo pelo sacrifício e por oferendas, né? E se aqui nos falta entendimento, vai nos sobrar os sentimentos. Uma outra frase muito interessante, que é de Francisco de Assis, que também cabe nesse espaço, que diz o seguinte: se algo rouba a paz no teu coração, é porque ocupou o lugar de Deus. Então, vamos fazer uma respiração profunda, vamos meditar um pouco também sobre essa frase, né? Se algo rouba a paz no teu coração, é porque, de alguma forma, isso ocupou o lugar de Deus. E, por último, também uma frase de Santo Agostinho que diz o seguinte: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. E é isso, meus amigos. A gente vai se sentindo cada vez mais provocado, né? Algo que, de alguma forma, inspira em nossos corações uma diferença, algo que, de alguma forma, suscita em nós o desejo pela mudança. Nós estamos num momento muito interessante de toda a trajetória humana, né? Nós já não estamos mais, como já dizem e trazem alguns registros, no planeta de expiação. Nós já estamos na fase de transição para o nosso planeta de regeneração. E essa regeneração é esse momento de nos religar, de nos colocar novamente em contato com aquilo que é mais sutil, mais sublime, mais leve, né? Um mundo em que não haja doenças, uma experiência de vida superior em todas as instâncias a essa que nós estamos experimentando neste momento. E cada um de nós, dentro dos seus desafios, dentro das suas possibilidades, vem enfrentando isso, né? E nós nos encontramos nesses momentos, né? Nos estudos, nas vibrações, por aqueles que precisam de nós. E muito mais fortemente por nós mesmos, porque nós estamos necessitados destes momentos de encontro para tranquilizar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, trazer um pouco de lucidez para este caminho, sem que a gente também transforme esse caminho em algo tortuoso, em algo cheio de obstáculos, né? Cada um de nós aqui estamos com as mãos estendidas um para os outros, para com os nossos próximos. Estamos cuidando e tratando de cuidar de nós mesmos. E é nesse exercício, dessa amorosidade, dessa compaixão, que nós vamos encontrar, né, esse Deus de amor, de luz,
que não é obstáculo, né? E Ele nos dá uma ponte para que nós possamos chegar até Ele, que é o nosso próximo. Então, fica aqui também essa provocação, né, para que cada um de nós, de alguma forma, possa pensar e possa buscar também através da sua leitura, sua compreensão, né, buscando essa lucidez. Assim como nós temos esse exercício constante disso. Aqui, todos nós tenham certeza, estamos juntos porque o nosso propósito é para a nossa maturidade, é para o nosso crescimento espiritual. Aqui nós estamos juntos porque nós também temos essa necessidade de compartilhar essa vida, né, que nos é dada com tanta abundância, com tanta alegria e com tanta felicidade. E é essa vida que nós temos neste momento. Que nós abracemos essa vida com toda a nossa força, que somos nós, nas nossas imperfeições, mas somos nós também no nosso esforço, na nossa boa vontade de nos levantarmos, de despertar em nós cada vez mais o desejo por um estado melhor, para hoje, para agora. Agradeço por essa oportunidade, muito feliz de estar aqui nessa casa, junto com todos esses trabalhadores maravilhosos, com todas essas pessoas que têm procurado de alguma forma também se conectar com esse Deus de puro amor. Muito obrigado por essa oportunidade e que nós possamos continuar estudando juntos. É só o início. Muito obrigado, Adelina. Obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos. Agora, então, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Ana Paula, para falar a mentalização e a meditação. Boa noite a todos. Com essa aula de amorosidade, de consciência e compreensão, nós agora, que fomos provocados a despertar, vamos fechar os nossos olhos e respirar profundamente 5 vezes, com tranquilidade. Vamos ouvir um pouquinho essa canção e o que ela quer nos dizer nesse momento, para continuarmos a nossa caminhada. Começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pro mundo novo. Chegou a hora. Chegou a hora de despertar. Chegou a hora de lutar pelo amor, pela renovação, pela paz, pelo nosso equilíbrio.
assim como a mensagem da nossa palestra, o que nós estamos colocando nos nossos corações, no lugar do amor, no lugar de Deus. Estamos há séculos buscando modificar, compreender, aceitar e transformar. Como nosso irmão mesmo disse, estamos crescendo. Um planeta não regenera sozinho, precisa de nós. E chegou a hora da transformação. Todos nós temos a semente do amor em nossos corações e as experiências de doação por tantos séculos, que agora nós possamos deixar fluir, deixar germinar, florescer neste momento de tanta aflição, meus irmãos. Quantos corações se unem para auxiliar através da oração, através da doação, seja de uma boa escuta, seja de uma cesta de alimentos. Estamos modificando, estamos despertando para o nosso próximo. Estávamos mesmo todos perturbados no nosso ego, sempre preocupados com o amanhã. E quando a insegurança se instala com este vírus, que veio para nos ensinar, embora tenha vindo das mãos do homem, aprendemos tudo, com tudo que chega até a nossa porta. Vamos deixar um pouco a revolta, acreditando que só nós estamos tendo prejuízo, seja financeiro, seja de andar, fazer uma caminhada no parque, ou os nossos parentes que estão partindo. Voltemos nesse instante para a nossa obrigação, que é contribuir para um mundo novo. E para que possamos fazer isso nesse instante, vamos renovando, tirando as camadas do egoísmo, e aos poucos, das revoltas, e vamos limpando tudo que não pertence mais a nós, tudo que tem mudado ao longo do tempo. E com nosso coração aceso, desperto, estamos mais em contato com o nosso Criador. Estamos ouvindo a voz dos nossos mentores. E neste momento específico, vamos colocando as nossas mãos estendidas, a nossa respiração mais calma, com tanta reflexão. Estamos sentindo mais compreensivos, somos bondosos, nós temos isso em essência. Estamos aceitando tudo que chega às nossas portas. Eu aceito, eu recebo, eu compreendo. Eu agradeço, porque eu sei que hoje, embora seja desafiador compreender o porquê acontece, no plano de uma vida eterna, essa dor é para um aprendizado. Estamos sentindo os nossos mentores, os nossos amigos espirituais da nossa casa de amor e oração, o grupo de assistência fraterna, que estão apostos para fazer uma limpeza, retirando de nós, da nossa mente, toda a confusão que percorremos durante essa semana, limpando nesse instante essas palavras que ficaram, os arrependimentos, os remorsos. Vamos deixar isso. Estamos nos transformando em um homem novo. Estamos deixando limpar os nossos corações de todas as dores, de todas as revoltas e culpas, remorsos. O dia nasce amanhã.
podemos fazer diferente ou melhor. E vamos sentindo mais leve, deixando a espiritualidade agir, aceitando essa limpeza. E tudo que não pertence a nós, vamos deixando sair pelos nossos pés. E uma luz rosa, que é essa amorosidade, que é o amor incondicional, que é a luz de Maria, vai chegando no nosso coronário. E essa luz vai trazendo pensamentos positivos, renovando as nossas forças, a nossa confiança, a nossa fé. Ao nosso coração, nós vamos sentindo que somos amados e somos acolhidos por essa Mãe de Misericórdia, que não nos desampara. E vamos sentindo pessoas de sorte, por ser o bálsamo do aprendizado do Evangelho vivo em nossas casas nesse instante. Amigos espirituais, neste momento, rogamos a limpeza em todos nós, em nossos familiares, que eles possam também sentir essa amorosidade, essa semente do amor em seus corações, e que eles tenham acesso para germinar e florescer. Pedimos a misericórdia para todos os nossos familiares, que estenda aos nossos vizinhos, a nosso bairro, a nossa cidade, ao nosso estado, país e para o mundo. Sabemos que todos, em um pensamento, em um só coração, temos energia o suficiente, junto com essa espiritualidade amiga, para acessar esses corações, levando a paz, a confiança, a certeza. Começamos aqui as nossas ações, a servir, a nos colocar à disposição da espiritualidade de Cristo e do nosso Criador. Gratidão por todas as bênçãos recebidas nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por suas palavras ainda estarem vivas, e principalmente hoje, vivas nas nossas mentes e nos nossos corações. Graças te damos. Agradecemos essa espiritualidade amiga. Agradecemos os nossos mentores que não desistem, que estão apostos ao nosso lado, nos intuindo, nos protegendo e nos amando. Nesse momento, aproveitando toda essa amorosidade repassada pelo nosso palestrante, pela querida Ana Paula, mantenhamos os corações vibrando em favor de todos aqueles que sofrem mais do que nós mesmos. Nós queremos, antes de encerrar a nossa reunião pública desta noite, fazer uma prece muito especial para o espírito de Isídio Inácio da Silva, que no último domingo comemoraria 66 anos e que partiu para a pátria espiritual em 74, aos 18 anos. Foi com a dor da partida do Isídio que esta casa foi construída. Então, nós queremos reverenciar este espírito por tudo que ele significa para a nossa casa de oração. Que ele esteja cada vez mais trabalhando em favor daqueles que sofrem. Porque numa das suas mensagens, através de Francisco Cândido Xavier, que estão nos livros Enxugando Lágrimas e Claramente Vivos, ele diz:
e cai muito bem com a lição, com a fala do nosso palestrante hoje. A questão da alegria é a gente deixar de carregar a si mesmo, aliviando-o. Então, neste momento de pandemia, nós queremos, Isídio, estarmos alegres, nós queremos distribuir alegria, aliviando todos que estão ao nosso lado e que estão perdendo seus entes queridos, que estão sofrendo nos leitos de hospital. Nós queremos força da espiritualidade maior para prosseguirmos enxugando essas lágrimas. Então, com muito carinho, nós rogamos a misericórdia do Pai para todos os enfermos nas UTIs que estão inscritos na nossa lista no grupo Orações Diárias, em especial ao Dr. Luiz Henrique, no Hospital Star, no Distrito Federal, que é um trabalhador desta casa. Oramos também por Divino Batista, no CRE, Léo Mendanha, em São Paulo, Vânia Abrão, Sérgio Augusto de Souza, também em Brasília, Anderson Macedo, Tadeu Cana, Leobino Valente Chaves, José Luiz Solozarno, Luiz Campelo, Eduardo Coimbra e tantos outros, Abdu Seba, Celestina Fiore e tantos outros que o vosso amor neste instante irá envolver. Também queremos, Mestre querido, depositar em suas mãos todos os espíritos que retornaram à pátria espiritual durante esta semana e cujos nomes foram colocados em nossas listas de orações. Te rogamos paz, aconchego e a certeza de que a vida continua. Aos espíritos de João Felisbino Rosa Filho, Helenês Cândido, Carmen Lúcia Neves Carvalho, Maria das Graças Dias Alves, Carlos Dessler, Arsênio Guzmão, Moema Castro e Silva, Ariovaldo da Silva Chaves, Eliane Tomé e Souza, Célio Garcia dos Santos, Dárcio Pereira Pinto, Rodrigues Rodrigues, Maria Espiridião Abrão, Kênio Souza de Ramos e a jovem Laís Gradoviski, que há pouco mais de 3 horas chamaste a sua presença. Que todos eles e aqueles que também mentalizamos, que cada um de nós mentaliza neste instante, possa estar recebendo da equipe espiritual desta casa de oração os lenitivos, o conforto espiritual que necessitam para prosseguirem com passos firmes e cabeça erguida. E em seu nome, Mestre querido, nós abrimos a nossa reunião pública. Em seu nome nós iremos encerrá-la, repetindo juntos a oração que nos deixastes há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Mestre Jesus, que esta oração também seja medicamento para as águas presentes, que todos que fizerem uso dela possam se recuperarem física e espiritualmente. E em seu nome, Jesus, mais uma vez, nós encerramos a nossa reunião pública, dando-lhe graças e louvor. Que assim seja. Assim seja. Uma boa noite a todos, então, e até
próxima terça na nossa palestra. Fiquem com Deus.